turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Bora, vamos lá? Então, gente, hoje a gente vai dando sequência ao nosso conteúdo, que trata sobre energia. E hoje a gente vai falar sobre fontes alternativas de energia. Mas o que são essas fontes alternativas de energia? São fontes que vão gerar um menor impacto no meio ambiente e que derivam das energias renováveis, como a energia solar, eólica e também das marés, entre outras. E aí, a partir disso, a gente vai refletir que existe por trás de cada geração de energia as vantagens e desvantagens, como a gente veio estudando esses dias. E são essas vantagens e desvantagens que vão acabar gerando algumas controvérsias. E por isso, até hoje, a gente não tem um tipo de tecnologia que gere a energia ideal. Então, fatores como impactos ambientais, custos e escassez, torna todos os processos de geração de energia controversos. Algumas fontes elas são baratas, mas elas vão acabar gerando impacto no meio ambiente, e outras são limpas, mas porém são muitas vezes escassas e caras. E por fim, a gente tem que analisar que, por conta dessas questões, é fundamental que nós, enquanto cidadãos, tenhamos conhecimento, noções básicas de cada tipo de geração de energia para assim intervir, assim como se posicionar a respeito de cada uma delas. O caminho encontrado até hoje é o de diversificar os processos de geração de modo a minimizar as desvantagens, ou seja, procurar mais vantagens em torno da geração de energia, adequando à realidade de cada país. Assim, considerando as formas historicamente dominantes de geração de energia por combustíveis fósseis, altamente poluentes e que ainda dominam o quadro energético mundial, as fontes limpas que apresentamos ao longo desses dias que a gente vem estudando, elas são denominadas de fontes de energia alternativas, ou fontes alternativas de energia. E cada vez mais vê-se no mundo as iniciativas que buscam superar os problemas causados pelas fontes convencionais. Contudo, elas ainda são muito caras, tanto para implementação como também para manutenção. E no Brasil, como a gente viu, a fonte de energia mais utilizada é a hidrelétrica, e assim a gente estamos sujeitos às graves consequências da escassez de chuva, como mostra aí na imagem a barragem que ficou em descoberto, que atingiu menos, essa barragem, no caso, ela atingiu menos de 30% da sua capacidade, foi o menor volume alcançado em 2016 em Brasília, no Distrito Federal. E esse quadro de escassez de chuva, quando ocorre, acaba deixando os níveis de reservatórios de água muito baixos para poder produzir energia. Então, a quantidade de energia produzida pelas hidrelétricas acaba diminuindo. E para compensar essa redução, as termoelétricas elas acabam sendo acionadas para poder produzir a energia, e isso gera para nós, enquanto cidadãos, alguns prejuízos, porque pagamos mais caro pelo fornecimento desse tipo de energia,
Sem contar que pode gerar também alguns prejuízos para o meio ambiente, porque as termoelétricas usam os combustíveis fósseis. E aqui a gente tem o biodiesel alternativo. Então, a Petrobras, ela vem estudando esse biodiesel alternativo a partir de microalgas. No caso desse biodiesel, ele acaba tendo mais vantagem do que os biodiesels já produzidos a partir da cana-de-açúcar, por exemplo, da mamona e de outros fornecedores que possam gerar óleo. Então, a Petrobras ela vem desenvolvendo uma tecnologia capaz de produzir o biodiesel a partir de microalgas. Esse biocombustível, no caso, teria como extrair, né? Seria um processo de extração de óleo a partir dessas microalgas, que aí passa também por todo um processo em laboratório. E as microalgas, elas acabam tendo uma grande vantagem em questões de produtividade, maior do que os vegetais que são utilizados para a produção dos biocombustíveis, assim como também elas ajudariam a redução do gás carbônico do ar, que são vamos dizer, um dos gases que mais intensificam o efeito estufa, gerando aí o aquecimento global. Então, que é uma das grandes preocupações para o meio ambiente. Então, esses estudos, essa possibilidade de fazer o biodiesel alternativo usando as microalgas seria uma grande vantagem, principalmente por conta que a gente sabe que o petróleo é uma fonte de energia não renovável, que gera muitos prejuízos para o meio ambiente. Então, essa possibilidade trazida pela Petrobras em buscar outras fontes de energia, né, produção de energia, seria muito válido em vários aspectos, como a gente pode observar. E aqui a gente tem a matriz energética, que é um conjunto formado por todas as fontes de energia disponíveis para uso. Então, todos os países, eles dependem de energia para suas atividades econômicas. E no nosso país, por exemplo, são utilizadas diversas fontes. E esse conjunto formado por essas fontes é chamado de matriz energética. E aí a gente tem um gráfico representativo da matriz energética no Brasil no ano de 2016. E aí a gente observa que a diversidade de fontes de energia de um país ajuda a determinar como ele pode superar uma crise energética, por exemplo, que é o que a gente está vivenciando agora, por exemplo, em 2021. E aí a gente tem como exemplo 2016, que foi um ano denominante seco, de predomínio de seca, que teve a escassez de chuvas, que aí diminuiu a produção de energia nas hidrelétricas. Assim, quanto mais diversificada a matriz energética de um país, vai ser menor o risco dele passar por questões de crises e também com a necessidade de fazer racionamento da energia. E a energia elétrica em nosso dia a dia. A gente, logo no início, quando começamos a ver o capítulo relacionado à energia, a gente pode refletir, até mesmo em sala de aula, as circunstâncias e que a gente não se dá conta de quanto a energia é importante, né? A gente só se dá conta quando ela falta. Na ausência dela para produzir diversas atividades que a gente faz usando ela, é que a gente se dá conta da importância que ela tem. E aí vale a gente verificar, buscar conhecer a energia, o que é, suas fontes, e atuar enquanto cidadãos, não só contribuindo para o uso sustentável da energia, mas também para participar sobre a escolha de como gerar energia, da qualidade dela, se ela é limpa, se ela é renovável, e também sobre o preço justo relacionado ao fornecimento desse tipo de energia. E a gente
ao observar os tipos de energia usados em nossas casas, em nosso bairro, em nossa cidade, é fácil perceber que o uso da energia elétrica ela acaba predominando. Mas aí vocês sabem qual é a origem dessa energia elétrica? É também fundamental para o nosso modo de vida a energia usada pelos principais meios de transporte, como ônibus, caminhões, automóveis. Nesse caso, vai predominar os combustíveis fósseis, como no caso da gasolina e o diesel. E existem modos alternativos de transporte, como ferrovias, hidrovias, que na sua maioria também utiliza combustível de origem fóssil, mas tem a maior eficiência e o menor custo na sua manutenção. E para o transporte de pessoas, trens, metrôs, movidos a energia elétrica também são uma das opções viáveis. E a energia ela é fundamental para nossas atividades. Por isso precisamos conhecer muito sobre esse assunto para que podemos participar, enquanto cidadãos, das decisões das escolhas que precisam ser feitas a respeito sobre elas. E como a energia chega até nós? A gente vai ver aí que depois de percebermos o que é energia, ver a importância dela, saber que existe a energia limpa, suja, as suas fontes também, as vantagens e desvantagens, é importante a gente perguntar também como a energia acaba chegando para nossas casas, não é? Então, a principal forma que vai haver para o transporte de energia são as linhas e torres de transmissão, que vocês podem observar aí nessa imagem, que também se mostra muito em algumas estradas. E essas linhas, elas ligam as estações geradoras de energia que vão estar presentes em algumas cidades. Ao chegar às cidades, já em subestações, algumas ações são feitas para que a energia possa ser transportada às ruas e às casas, por meio daqueles fios que vemos ligados aos postes. Também existem outras formas de transmissão. Por exemplo, na Ilha Grande, localizada no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a energia chega por meio de cabos submersos no mar. E apesar da importância atual da energia elétrica para as atividades econômicas e sociais, parte da população brasileira ainda não tem acesso à rede de distribuição de eletricidade, tendo que usar modos alternativos de energia no seu dia a dia, como um lampião para a iluminação. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, como também gostado do assunto. Em caso de dúvida, já sabe, eu estou disponível aqui para esclarecer. Então, bons estudos e vamos focar nas atividades, porque o quarto bimestre já se encerra e não vamos deixar nada para a última hora, né? Fiquem com Deus e se cuidem.